Oi, gente. Como já era esperado, a terceira colocada na corrida presidencial, Simone Tebet, declarou apoio a Lula, reafirmou a defesa da democracia, citou 5 propostas que ela quer ver absorvidas. Não disse se elas já foram absorvidas, mas imagino que muitas delas podem ser absorvidas e vai haver uma declaração do PT sobre isso, provavelmente nas próximas horas. Vamos ouvir e reagir ao que disse Simone Tebet ao declarar o voto dela a Luiz Inácio Lula da Silva nesse segundo turno das eleições presidenciais. E que é importante porque boa parte do eleitorado dela é de centro-direita. Mas, embora seja de centro-direita, é um eleitorado que já tinha rejeitado o Bolsonaro. Então existe uma possibilidade, segundo diversas pesquisas, que a maior parte do eleitorado da Simone Tebet já iria para Lula, mas numa diferença pequena com o eleitorado que iria para Bolsonaro. Alguma coisa em torno de 35 iria para Lula, 20 iria para Bolsonaro e o resto iria anular. A declaração dela pode ajudar a movimentar um número maior de votos se deslocar para Lula. E por isso, esse apoio tem essa importância. Vamos ver e depois comentar. Quem me conhece sabe que eu procuro, dentro do possível, responder à mídia sempre que recebo mensagens. Bom, enfim, eu venho aqui hoje, nesta tarde, que é uma tarde histórica, afinal, 5 de outubro, dia que há 34 anos atrás o Brasil foi promulgada a sua Constituição Cidadã, apresentar um manifesto ao povo brasileiro. Eu apresentei a minha candidatura à presidência da República diante de um país dividido pelo discurso do ódio, da polarização ideológica e de uma disputa pelo poder que não apresentava soluções concretas para os reais problemas do Brasil. Minha intenção foi construir uma alternativa a essa situação de confronto, que não reflete nem a alma, nem o caráter do povo brasileiro. As urnas falaram, o povo brasileiro se fez ouvido, cumpriu-se o rito da Constituição, que hoje completa 34 anos, venceu a democracia. Tive 4.915.423 votos, pelo que agradeço do mais fundo do coração por cada um desses votos. Mas aprendi, ao longo da minha vida pública, que não se luta apenas para vencer, mas para defender projetos, iluminar caminhos, plantar sementes para uma colheita coletiva. O eleitor optou por 2 turnos. Em face de tudo que testemunhamos no Brasil nos últimos tempos e do clima de polarização e de conflito que marcou o primeiro turno, não estou autorizada a abandonar as ruas e as praças, enquanto a decisão soberana do eleitor não se concretizar. A verdade sempre me foi companheira, não será agora que irei abandoná-la. Sim, critiquei os 2 candidatos que disputarão o segundo turno e continuo a reiterar as minhas críticas. Mas pelo amor que tenho ao Brasil, à democracia e à Constituição, pela coragem que nunca me faltou, peço desculpas aos meus amigos e companheiros que imploraram pela neutralidade neste segundo turno, preocupados que estavam e estão com eventual perda de algum capital político, para dizer que o que está em jogo é muito maior do que cada um de nós. Votarei com a minha consciência e com a minha razão. Votarei com a... Só para deixar claro que ela tem razão ao dizer que pode perder capital político. No Mato Grosso, né, do Sul, o estado de onde ela origina a carreira política dela, é um estado que majoritariamente votou em Bolsonaro, mais conservador, e que essa declaração dela de voto em Lula pode acarretar uma perda de capital político, sim, para ela lá. Mas, nacionalmente, o capital político dela pode aumentar, especialmente nas capitais. Então, é uma perda num local, mas potencializa ganhos em outros, né? Aí eu não sei se ela mudaria de residência para algum outro lugar para se candidatar. Mas, enfim, algum outro cargo, né? Ou está pensando ainda na presidência no futuro, enfim, não sei. Mas ela tem razão em dizer que perde capital político localmente, pelo menos, né? E vocês viram ela falando de aliados que imploraram para ela ser neutra, né? Mas vamos seguir.
minha razão de democrata e com a minha consciência de brasileira. E a minha consciência me diz que, neste momento tão grave da nossa história, omitir-me seria trair a minha trajetória de vida pública, quando aos 14 anos pedi autorização para minha mãe para ir às ruas lutar por Direta Já. Seria desonrar a história de vida pública de meu saudoso pai e de homens históricos do meu partido e de minha coligação. Não anularei meu voto. Não votarei em branco. Não cabe a omissão da neutralidade. Há um Brasil a ser imediatamente reconstruído. Há um povo a ser novamente reunido. Reunido na diversidade, antes e sempre, a nossa maior riqueza. Hoje, esmigalhada por todos os tipos de discriminação. Neste ponto, um desabafo. De que vale irmos às nossas igrejas, proclamar nossa fé, se não somos capazes de pregar o evangelho e o respeito ao nosso próximo, nos nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, nas ruas de nossa pátria. Aí um apelo interessante de se utilizar o evangelho como uma fonte de tolerância e não de intolerância. Muito interessante. Eu vou, inclusive, refletir mais sobre isso num vídeo que vocês vão ver em breve. Nos últimos 4 anos, o Brasil foi abandonado na fogueira do ódio e das desavenças. A negação atrasou a vacina. A arma ocupou o lugar dos livros. A iniquidade fez curvar a esperança. A mentira feriu a verdade. O ouvido conciliador deu lugar à voz esbravejada. O conceito de humanidade foi substituído pelo desamor. O Brasil voltou ao mapa da fome. O orçamento antes público, necessário para servir o povo, tornou-se secreto e privado. Por tudo isso, ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em especial nos seus últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si o voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas concretas para os reais problemas do Brasil, depositarei nele o meu voto, porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Repito, depositarei nele o meu voto, porque reconheço no candidato Lula o seu compromisso com a democracia e com a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Aí ela citou várias coisas, ela centraliza na democracia e na Constituição, mas citou também a pandemia, a negação, enfim, o negacionismo científico como um dos fatores que pode ser visto como um desrespeito à Constituição, que fala por zelar pela saúde de todos os cidadãos, enfim. E aí declara claramente, né, sem nenhum tipo de ambiguidade, o seu voto, citando o nome, né? Enfim, vamos terminar de ouvir. Meu apoio não será por adesão. Meu apoio é para um Brasil que sonho ser de todos, inclusivo, generoso, sem fome e sem miséria, com educação e saúde de qualidade, com desenvolvimento sustentável. Aí a questão do tema ecológico, a questão da inclusão, todas as questões que existe mais unidade entre ela e o Lula, mas é claro que a gente sabe que existem divergências, especialmente na política econômica, porque a base da equipe econômica da Simone Tebet é muito mais liberal do que a base da equipe econômica do Lula, que tem ali mais diversidade, inclusive de posicionamentos econômicos. Tem alguns economistas mais liberais, mas tem social-democratas, tem um pessoal do desenvolvimentismo, tem um pouco mais de diversidade ali de ideias nesse campo, né? E o programa aprovado pelo Lula, que foi sim divulgado, tiveram algumas pessoas que não disseram, diz aí que o Lula não divulgou, né? O programa fala em revogação do teto de gastos, fala em revogação da reforma trabalhista, enfim, fala em investimentos públicos, fala em combate ao refinanciar o endividamento das pessoas, o Desenrola Brasil é o nome do programa, criado pela Perseu Abramo. Então, enfim, essa parte aí é uma parte que tem um pouco mais de folclore ali do que verdade. Mas vamos ouvir o resto.
Um Brasil com reformas estruturantes, que respeite a livre iniciativa, o agronegócio e o meio ambiente, com comida mais barata, emprego e renda. Meu apoio é por projetos que defendo, ideias que espero ver acolhidas. Dentre tantas que julgo... Tem um probleminha ali de pronúncia, né? Ideias que quero ver defendidas, né? Mas enfim, vamos seguir. E aí ela defende o agro, porque ela tem uma ligação forte com o agro. Sim, o agronegócio é importante, mas a agricultura familiar também é importante. O MST também é importante. O maior produtor de arroz orgânico da América Latina é o MST. Então é importante a gente também, além da agricultura e da pecuária, a gente trabalhar com industrialização, a gente reindustrializar o Brasil, a gente trabalhar com as tecnologias leves, enfim. Aí já sou eu colocando outros pontos, né? Mas vamos continuar ouvindo. Importantes, destaco 5, tendo sempre a responsabilidade fiscal, uma âncora fiscal como meio de se alcançar o social. Aí já é a crítica dela, derrubada do teto de gastos, enfim, revogação do teto de gastos que é defendida pelo PT, já deixa isso nas entrelinhas que se for revogado vai criticar, ou se for revogado e não for colocado nada no lugar, porque o Lula sugeriu que vai existir responsabilidade fiscal, mas sem o teto de gastos. Uma outra forma de desenho de responsabilidade fiscal seria necessária. Mas enfim, vamos ouvir o que ela tem a dizer. 1. Educação. Ajudar municípios a zerar as filas na educação infantil para crianças de 3 a 5 anos e implantar, em parceria com os estados, o ensino médio técnico com período integral, conectividade, premiando com uma poupança os nossos jovens que concluírem o ensino médio com R$5.000 como incentivo para que eles não abandonem nossas escolas. Nossos jovens precisam voltar para os bancos escolares. 2. Saúde. Zerar as filas de exames, consultas e cirurgias que ficaram atrasadas no período da pandemia, aumentando o repasse do orçamento para o Sistema Único de Saúde. 3. Só comentar brevemente esse ponto, o governo Bolsonaro vem cortando recursos da saúde continuamente, né? Então, aumentar repasses para o SUS, sim, é uma pauta que nós também defendemos intensamente, né? Enfim, vamos lá. Resolver o problema do endividamento das famílias. Isso o Lula já tinha no programa, absorveu do Ciro mais detalhes, enfim, todo mundo há uma concordância ampla com relação a isso. Sobre a fila da regulação, é um problema sério e que precisa ser, de fato, enfrentado, fortalecendo o SUS, né? Mas vamos seguir. Especialmente para quem ganha até 3 salários mínimos. 4. Sancionar lei que iguale salários entre homens e mulheres que desempenham com currículo semelhante, equivalente às mesmas funções. O projeto já foi aprovado no Senado e encontra-se parado na Câmara dos Deputados. Esse projeto eu entendo que é de grande interesse de Lula sancionar, pela questão simbólica e ter a Simone Tebet presente nesse momento vai ser absolutamente estratégico se ela vier a integrar um eventual governo Lula. Então penso que esse ponto é muito importante do ponto de vista estratégico e também simbólico na luta dos direitos das mulheres. Enfim, vamos continuar ouvindo. E por fim, um ministério plural, com homens, mulheres, negros, pessoas com deficiência, todos tendo como requisitos a competência, a ética e a vontade de servir ao povo brasileiro. Dentre os pontos apresentados, outros foram ditos na conversa que tive com o ex-presidente Lula no almoço de agora. Cabe agora a eles a palavra em relação a esses pedidos feitos. Quero finalizar dizendo que até 30 de outubro eu estarei na rua vigilante. Meu grito será pela defesa da democracia e da justiça social. Minhas preces por uma campanha de paz. Muito obrigada. Vamos acompanhar. Bem,
Acho que foi uma declaração firme de apoio a Lula, correta no sentido de que ela não poderia fazer esse apoio sem lembrar das críticas e das divergências, porque se ela fizesse isso, o público dela não iria engolir esse apoio. Então é muito melhor que ela faça dessa maneira, lembrando que sim, tem divergências, ela não entrou nesse detalhe, mas quando ela falou da âncora fiscal, ela sugere que tem uma visão muito mais liberal de economia do que a do Lula. Isso fica nas entrelinhas para quem conhece de política. E é bom que ela fale dessa forma, defendendo a democracia, defendendo a Constituição, criticando o negacionismo, lembrando da pauta de inclusão, lembrando das pautas ambientais como elementos de unidade. Aliás, como eu já tinha sugerido em vários vídeos anteriores, se vocês forem buscar, vocês vão encontrar isso, porque ganha o potencial de conseguir a maioria dos votos dela serem traduzidos em votos para Lula. Eu acredito que isso é possível. Eu acredito que a gente possa ver uma taxa de conversão dos votos de Simone Tebet, que estavam, segundo as pesquisas, na casa dos 35%, a gente conseguir subir essa taxa de conversão para 47%, 48% em votos para Lula e reduzir a quantidade de votos de conversão para Bolsonaro. Por exemplo, se o apoio dela ajudar que certas pessoas mais conservadoras decidam: Simone está votando em Lula, pelo menos não vou apoiar o Bolsonaro, para essas pessoas, e pelo menos essas pessoas anularem o voto, já é uma vitória também, porque você reduzir votos em potencial que iriam para o Bolsonaro, pelo menos serem anulados, já é uma vitória. Eu vejo que a campanha dela, nesse sentido, pode contribuir. E até contribuir mais para virar mais votos dela para Lula. Nós vamos estar analisando e observando isso nos próximos dias. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.